Nós, aqui na Secretaria de Assistência Social, possuímos vários equipamentos que se chamam Centro de Referência de Assistência Social, 4 aqui na cidade e 2 que vão para o interior. Nesses equipamentos, que são os CRAS, nós temos 2 serviços bem importantes que ajudam nesse combate, que é o PAIF, que é um trabalho com as famílias, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é o trabalho diretamente com as crianças. É principalmente nesse serviço que é feito esse combate, porque é ali que a gente identifica, muitas vezes, alguns casos, né? Porque são feitas várias atividades lúdicas com as crianças e com os adolescentes que acabam aparecendo esses casos. E é dessa forma que a gente acaba prevenindo, e descobrindo e denunciando daí esses casos que vão daí para um outro setor, né? É feita a denúncia para o Conselho Tutelar, que depois faz os encaminhamentos que precisam ser feitos. E é comum? É bem comum. Tem bastante casos assim que são identificados dessa forma. Às vezes numa atividade que é feita, aparece algumas coisas, né? Porque nós temos a equipe que trabalha, uma equipe técnica com psicóloga, pedagoga, assistente social, educador. E nas atividades muitas vezes aparecem alguns sintomas que identificam que essa criança está sofrendo de algum tipo de exploração ou de abuso sexual. Então, vocês percebendo esses sintomas, vocês passam para o Conselho Tutelar para ele tomar as devidas providências. Isso mesmo, é o Conselho Tutelar que daí leva esse caso para frente. Nós fazemos a denúncia para o Conselho Tutelar. E é um trabalho que não depende só de vocês também, né? É necessário mais, por exemplo, a escola se perceber. Sim. A escola também percebe bastante, também identifica bastante, né? Normalmente a gente tem esse contato também com a escola, porque a criança vai na escola e depois no outro horário, no contraturno, vai para os serviços de convivência. Então existe esse trabalho junto, né? E esse contato com a escola. Então normalmente se identifica, também se falam, né? Ali os dois órgãos. A escola, a família também. Uhum. E quando que pode ser identificado que é violência sexual? Olha, essa identificação ela vem às vezes através de reprodução, né? Muitas vezes a criança reproduz algumas coisas que no olhar você percebe que ela não é uma reprodução normal, digamos assim, de uma criança naquela faixa etária, né? Então ela reproduz, ela desenha também desenhos que muitas vezes não são normais para aquela faixa etária. E a partir daí você começa a fazer uma escuta mais qualificada, começa a conversar com aquela criança e aí você acaba identificando, sim, que existe o abuso. E de que forma as pessoas podem contribuir denunciando? De que forma que é feito? Existe o Disque 100, que é a forma assim, mais rápida, digamos assim, e que também não precisa de identificação, porque muitas vezes, a coleguinha, por exemplo, a coleguinha da escola acaba sabendo que está acontecendo, mas tem medo de denunciar. Até fala para a mãe, mas a mãe às vezes tem medo de fazer aquela denúncia, porque é o vizinho, porque é um conhecido, né? Então pode ser feita a denúncia pelo Disque 100, anonimamente, sem identificação, que daí essa denúncia chega ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai atrás para verificar. Você falou em relação a esse medo. Então, muitas vezes acaba não sendo denunciado por essas questões de receio. Muitas vezes. Olha, de cada 20 casos, praticamente um é denunciado. E são vários fatores, mas o principal é que às vezes é muito camuflado, né, pela própria família, às vezes acaba sendo camuflado e tentado resolver ali dentro mesmo do seio familiar. Às vezes são vizinhos, né, tem medo do vizinho, não quer afrontar, né? Então é muito triste isso, mas acontece. E de que forma que os pais podem perceber dentro da casa? Olha, por qualquer tipo de comportamento atípico, né? Um comportamento fora dos padrões, assim, para uma criança numa faixa etária ali, né, conforme a faixa etária, criança até 12 anos, adolescente
né, um pouco mais, mas qualquer comportamento, às vezes na hora do banho, às vezes a criança tá muito assim agressiva demais, não quer que toque, ou às vezes ela tá muito fechada, não quer falar. Então tudo depende de cada situação. Mas o pai, na verdade, a mãe precisa ficar muito alerta, né, para qualquer mudança de comportamento do seu filho. E quais são esses cuidados? Hoje a gente vê que muitas vezes acontece esses assédios através da internet, né? Os filhos desde pequenos já têm esse contato muito grande com as redes sociais e com a internet. De que forma que os pais podem monitorar os filhos? Olha, a internet realmente ela é um problema hoje em dia nesse sentido, né? Porque ela facilita o acesso, principalmente do adolescente, né? A criança também já acessa desde pequenininha, mas o adolescente ele está muito suscetível a isso, né? Porque eles ficam praticamente a maioria do tempo, né, na internet. E a única forma que eu vejo é que o pai precisa estar atento e estar monitorando, estar verificando com quem seu filho está conversando pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Verificar com quem são os amigos dele, entrar mesmo ali e pesquisar, porque é a única forma de você acabar descobrindo o que está acontecendo. E a conversa também, né? Isso, sem dúvida, e ter uma conversa franca com o filho de forma que o filho confie também nesse pai, né, nessa mãe. Então, quando o abuso aconteceu, a violência foi identificada, né, passou pelo Conselho Tutelar, fez a denúncia na delegacia, aí acompanhada pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde nós temos uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social e pedagogo que fazem o acompanhamento não só da criança vítima de violência, mas também da sua família. E de que forma que é esse acompanhamento? Então, a porta de entrada dentro do CREAS é um atendimento inicial, uma acolhida normalmente com a psicóloga ou a assistente social. Aí é feito o atendimento individualizado, os encaminhamentos iniciais, porque normalmente a criança, principalmente vítima de abuso sexual, ela precisa também de um acompanhamento clínico, então é feito todos esses encaminhamentos para a saúde, para o SAI, para fazer a profilaxia. E aí depois desses primeiros atendimentos, a criança ela é atendida de forma individual com a psicóloga e a assistente social, em grupo com a pedagoga. Tem os grupos socioeducativa de superação de violência no CREAS. Quando chega para vocês, ele já aceitou o atendimento? Os casos que nós atendemos e recebemos, assim, são poucas situações que a família não adere o acompanhamento do CREAS, são poucas situações, mas assim, sempre a gente está, o CREAS ele sempre está interligado com o restante da rede socioassistencial, então se a família recusa o atendimento no CREAS, porque, né, é um lugar de trabalhar a violência. Então, em algumas situações a família tem essa dificuldade, aí também nós fazemos o encaminhamento para o CRAS, para fazer busca ativa e o acompanhamento também. Mas, normalmente, os casos que chegam até nós, eles são atendidos e a família adere ao acompanhamento familiar e os atendimentos individualizados. E por quanto tempo continua esse atendimento? É muito particular de situação para a situação, depende muito da superação da violência, mas normalmente é feito de 3 a 4 atendimentos individualizados, onde é feita a visita domiciliar, todo o primeiro acompanhamento, aí passa para os ciclos dos grupos, que são de 8 a 10 encontros, volta para o atendimento individualizado, onde a psicóloga e assistente social fazem a abordagem novamente para ver se superou a violência, aí é desligado do CREAS e encaminhado para o CRAS, para a família continuar sendo atendida pela rede. Existe dentro da literatura, dentro de pesquisas, né, da Organização Mundial de Saúde, que a cada 20 estupros apenas um é denunciado. Então, existe essa pesquisa, esse indício. E é por quê? Por que não denunciar? Porque normalmente o agressor, ele é próximo da relação familiar, né? Ou ele é um membro da família, ou ele tem um vínculo afetivo com a família.
Então, é por isso, essa é uma das principais causas do não denunciar. Mas daí quando, vamos dizer, é dentro da casa, faz parte do vínculo familiar, essa criança é retirada do vínculo familiar ou é denunciada, essa pessoa é punida, como que funciona? O estupro é um crime hediondo, né? A partir da denúncia, normalmente o agressor ele é preso, né? Em algumas situações, existem situações também que até por conta que não vem à tona a denúncia do estupro, né, do abuso sexual infantil, mas existe outras violações de direito que a criança chega ao acolhimento. Então mas existe isso. E não é possível de não existir, porque às vezes o abuso é uma só das violências que a criança sofre. E em relação a Guarapuava, como que é esse cenário? Existe muitas ocorrências? O ano passado, o CREAS atendeu 64 casos de violência sexual contra criança e adolescente. Partindo do princípio do tamanho, da proporção do nosso município, é muito pouco ainda, né? Que chega ao atendimento, que chega ao acompanhamento. Então esse é o motivo dessas campanhas, por exemplo, dessa Faça Bonito, né, que é do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Eu queria que você explicasse essa campanha para nós. Então, essa campanha é uma campanha de mobilização muito grande. O município e a rede de proteção à criança e adolescente, eles têm um engajamento muito grande, nós temos esse engajamento. Por quê? Porque quando nós trabalhamos não só na assistência social, esse ano a campanha ela tomou uma proporção enorme, né? As escolas vão trabalhar, os colégios estaduais vão trabalhar as escolas através do ProERD, porque depois de campanhas como essas é que vem à tona denúncias, né? Então a gente precisa trabalhar esse tema que ele é um tema bem escondido, né? Se a gente for ver, a mídia não fala nada da exploração sexual infantil, não fala nada do abuso sexual. E a gente sempre trabalha no 18 de maio, e esse ano nós não vamos trabalhar o 18 de maio, nós vamos trabalhar o mês de maio, né? As entidades, os CRAS, o CREAS vão trabalhar o mês todo com uma campanha de prevenção, de fortalecer a criança e o adolescente para que, se estiver acontecendo na sua casa, ele denuncie, ele tenha a segurança de denunciar e saiba também identificar o abuso, porque existem duas formas de abuso: o consentido, quando a criança ela é seduzida, eu vou te dar tal brinquedo se você fizer, se você permitir isso, ela é seduzida ao abuso. E existe a violência, né, quando ela é forçada. Então tem as duas situações e a criança precisa identificar que ela está, né, numa situação de abuso. E quais serão essas atividades que vão fazer parte do SEMAI? Os CRAS trabalham a prevenção, a campanha de prevenção, como prevenir o abuso sexual, como a criança saber dizer não, como a criança identificar. E o CREAS, né, que trabalha a violação de direito em si, trabalha a superação da violência.